Bullying é uma prática que tem ganhado grandes proporções entre adolescentes e jovens nas escolas. Esta prática consiste na agressão física, verbal e psicológica e visa simplesmente humilhar ou intimidar a vítima. A prática do bullying consiste em um conjunto de violências que se repetem por algum período. A equipa da Extramind visitou algumas escolas públicas e privadas da cidade de Maputo para perceber de que forma este fenômeno se manifesta, bem como entender as consequências do mesmo no processo de ensino e aprendizagem. Em conversa com a nossa equipa de reportagem, os alunos das escolas secundárias da Pulana e da Francisco Manhanga comentaram sobre alguns casos de bullying que já presenciaram. Nunca passei por isso, mas conheço muita gente que já passou por bullying. Era normal, eu ter umas traças novas e ela ter umas traças podres. Então começaram a fazer bullying com ela. Riam a ele porque ele era gordo e ele fica muito com mulheres, então chamam ele de gay. Ele sofreu bullying cibernético, que é aquele em que tiram fotos e fazem figurinhas nas redes sociais, difamam a imagem da pessoa, esse tipo de coisa. Batiam, insultavam, rasgavam os cadernos, entre outras coisas. Este é um mal que afeta várias escolas em todo o mundo e em Moçambique não é diferente. Dados da Unicef apontam que 1 em cada 3 alunos sofre bullying no país. José Casimiro, aluno da escola secundária da Pulana, revela que já foi vítima de bullying. Casimiro esclarece igualmente que, mediante esta situação, a opção foi de ignorar as agressões psicológicas que sofria, mantendo-se em silêncio. Sim, já fui. Não foi nada bom, porque, por exemplo, eu comecei a ter medo e, por exemplo, eu nem falava nem na minha casa, né, das formas como os colegas me tratavam antigamente. Por exemplo, antigamente as pessoas, quando eu estava na sétima classe, reclamavam muito da forma como eu era, né? Porque eu era uma pessoa que não gostava de falar muito e quase era muito raro gostar de brincar com crianças. E as pessoas acabavam me dando o nome, por exemplo, de Android, Australopithecus, só por causa daquela forma. Falavam que eu vi no passado. Apesar de até o momento não ter recebido nenhuma denúncia desta prática, o diretor da escola secundária Francisco Manhanga, Sabimo Congolo, não descarta a possibilidade dos alunos daquela instituição de ensino praticarem o bullying. Daí que a direção da escola tem tomado medidas contra essas práticas que passam por fazer palestras sobre assuntos, entre outras. Que nós tenhamos tido conhecimento como tal, não. Mas eu acredito que num contexto como este, em que nós estamos a conviver com crianças provenientes de vários contextos, deve estar a acontecer isto nas salas, entre as crianças. Pomos os alunos a produzir textos que falem sobre estas temáticas e falem sobre as consequências que daí possam advir, que é para que gradualmente ganhem consciência dos males que possam advir de situações que se configurem em bullying ou a rotulação ou estigmatização do outro. Em relação ao tema em alusão, o psicólogo Vicente Sitoy aponta algumas características apresentadas por uma pessoa que sofre bullying, que muitas vezes mantém-se em silêncio. Uma das características de uma pessoa que passa pelo bullying, no caso a vítima, é de reclusão. A pessoa vai tender a ficar mais silenciosa, vai tender a falar menos, vai tender a se trancar mais no seu quarto e vai desenvolver uma baixa autoestima. Portanto, a criança ou o jovem não se vai considerar talentosa, não se vai considerar útil, não se vai considerar bonita, não se vai considerar inteligente, ainda que tenha boas notas, mas no seu íntimo ela tem lá aquela dúvida. A prática do bullying afeta diversas áreas na vida de quem sofre este mal. Sitoy evidencia as consequências desta prática na vida estudantil da vítima. Não fizemos ainda nenhum estudo, mas de certeza vai ser um dos motivos para os grandes índices de crianças que largam a escola.
Temos muitas pessoas que desistem de estudar simplesmente porque de alguma forma sofreram qualquer tipo de preconceito ou de bullying, seja pelos professores diretamente ou então pelos seus pares. Portanto, esse é um dos efeitos que o bullying pode nos trazer para o âmbito estudantil em particular, que são as desistências. Para não falar, como é óbvio, da redução do desempenho dos alunos, baixas notas, falta de vontade para fazer mais do que o solicitado pelos professores. Mas o maior indicador de todos eles são as desistências. O psicólogo refere ainda que, futuramente, uma vítima de bullying pode se tornar praticante. A equipa da Extra Mind visitou algumas escolas privadas de modo a falar da temática do bullying. No entanto, elas não se mostraram disponíveis para atender-nos.